Eu falei num vídeo que a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira em relação ao homem é dicotomista e não tricotomista, pois é uma leitura mais fácil que se faz de um texto tão claro como aquele que está expresso na declaração doutrinária. Mas quando a gente começa a olhar para textos bíblicos como ponto de partida, e vamos começar a leitura de Gênesis capítulo 2, versículo 7, que diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. No hebraico menciona que o homem é do pó da terra, ou seja, tem essa dimensão material, numa referência ao corpo físico. Mas menciona, quando diz que soprou-lhes nas narinas o fôlego da vida, da onde vem a palavra neshamá, ou seja, que é procedente de Deus. E, por sua vez, lá na parte final, diz que o homem tornou-se alma vivente. A expressão que nós temos nessa parte final do texto hebraico, Nefesh Hayah, alma vivente. O que está claro aqui? Que o homem não recebe uma alma, ele se torna uma alma. Ele é, portanto, uma alma. E tem uma implicação teológica, porque o texto não diz que é corpo mais alma mais espírito que é igual a homem, mas sim o corpo mas o fôlego de vida é igual a ser vivente. Faz dele nefesh, no caso, uma alma. Isso favorece fortemente a dicotomia ou até mesmo uma visão holística. Agora, quando a gente vai para essa expressão nefesh, eu vou deixar apenas destacado no hebraico, ela pode significar, de acordo com texto e contexto, vida, Gênesis 9, versículo 4. Lá em Levítico 17, versículo 11, se refere à pessoa, nefesh, é uma pessoa. E aqui, quando se fala nefesh, hayá é uma alma vivente. Ou seja, dependendo de alguns contextos, ela pode variar, significando vida, pessoa, ou ainda um ser vivente, ou até almas. Mas a alma, na Bíblia, não é uma substância separada do corpo, como no pensamento grego. E a conclusão que nós chegamos, quando a gente analisa esse texto a partir da língua hebraica, dentro dessa perspectiva do Antigo Testamento, é que Nefesh nada mais é do que o ser humano integral, não bipartido ou tripartido. Pelo contrário, integral. Não é uma parte independente, é o que nós aprendemos. Mas existem textos que, quando nós vamos analisar a tricotomia, que parece realmente mostrar que tem base bíblica. Um texto que eu posso me reportar, que é muito utilizado, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23. Nós vamos para o versículo 23 e vamos também projetar o texto na língua original, que é o grego koiné. Eu estou fazendo esse ajuste aqui para que você possa me acompanhar. Feito isto, a gente pode prosseguir de uma forma mais tranquila, porque eu faço questão de apresentar conforme se encontra na língua original. O que que o texto diz no verso 23? E o próprio Deus de paz vos santifique completamente. Veja a ênfase que o autor, numa referência a Paulo, está dando. Completamente, plenamente. E ele prossegue: E o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. À primeira vista, quando você analisa de uma forma estanque somente esse trecho aqui, e o vosso espírito e alma e corpo, parece que favorece a tricotomia, mas Paulo frequentemente usa listas acumulativas para enfatizar a totalidade. E não é apenas Paulo, os demais escritores do Novo Testamento também. O João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, lá no capítulo 12, versículo 30, vai dizer sobre coração, alma
entendimento e forças. E ninguém defende que o ser humano tem quatro partes só porque Marcos menciona quatro elementos. Mas a interpretação aqui é que Paulo está falando da totalidade do ser humano. Lembra que eu falei com base em Gênesis 2, versículo 7, que o homem é um ser integral, pleno, completo, não parte. Desta forma, não é uma divisão ontológica que o texto está tratando. Mas existe um outro texto que é mal compreendido por muita gente, inclusive gente bem intencionada, gente sincera diante de Deus, numa referência ao texto de Hebreus, cujo escritor não sei quem é. Não me pergunte quem é o escritor de Hebreus, porque eu não sei. Eu não estava lá para saber. Eu sei que existe uma lista interminável, especulativa, falando que foi Paulo que escreveu, outros vão dizer que foi Apolo, Clemente de Alexandria, Clemente de Roma, Barnabé, entre tantos outros. Mas eu não sei, eu vou deixar esse assunto para quem é da área e gosta da conjectura, da especulação. Eu prefiro trabalhar de uma forma mais objetiva. Portanto, eu sempre vou me referir o autor aos Hebreus, porque eu realmente não sei. Mas quando você olha o capítulo 4, versículo 12, parece que uma vez mais está dando uma inclinação, dando uma moral para a tricotomia. Parece, mas não é bem assim. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão de alma e espírito e de juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aqui o argumento tricotomista é: se divide as coisas, logo são coisas diferentes. Se divide aqui alma e espírito, porque são coisas diferentes. Se divide juntas e medulas, são coisas diferentes. Mas o texto diz também juntas e medulas. Vou deixar aqui destacado para que você possa acompanhar. Ora, isso não significa que juntas e medulas são separáveis, como substâncias independentes. É, na verdade, uma linguagem figurativa de penetração profunda. Se você trabalhar corretamente a anatomia, você vai chegar à seguinte conclusão: não tem como juntas e medulas se dividirem. Uma questão anatômica. É só você fazer uma pesquisa rápida na internet, ou se não, tentar lembrar das aulas que você teve lá atrás, no ensino fundamental, por exemplo. Mas o que o texto está dizendo? Quando o autor aos Hebreus ele menciona esse texto, deixa eu colocar aqui, porque acabou saindo, ele vai mencionar o seguinte, agora sim, que o alcance da palavra, e é essa ênfase, fala do alcance da palavra, não da estrutura do homem. Não está aqui o autor tratando se o homem é dicotomista ou tricotomista, se ele tem corpo, alma, espírito ou corpo e alma. Nada disso. Não está tratando da estrutura do ser humano. O que o autor está tratando é do alcance da palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e fala sobre esse poder penetrante da palavra de Deus. Mas quando a gente se reporta a textos do próprio Novo Testamento, conforme Lucas capítulo 1, lá no versículo 46 e 47, o que que nós vamos observar? Temos que fazer uma leitura atenta. 46 diz assim: Disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor. Tem uma vírgula aqui e prossegue o versículo 47. E o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. O que Maria está utilizando aqui é o chamado paralelismo hebraico, porque alma é igual a espírito.
É uma forma intercambiável. Você vai colocando palavras sinônimas de forma alternada. Uma outra citação da parte de Mateus como registro, nós encontramos no capítulo 10, versículo de número 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Aqui menciona a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Observe que a alma tem essa dimensão imaterial inteira, de acordo com o versículo bíblico. Nós poderíamos ir para muitos outros textos. Alguns dicotomistas vão trabalhar Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, etc. e tal. Eu, particularmente, sei perfeitamente que a tradição batista histórica, incluindo a Confissão Batista de 1689 e a Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, tende a três coisas. Primeira, evitar a especulação filosófica. Segundo, usar a linguagem bíblica simples. Terceiro, tratar o homem como unidade composta de corpo, que é esse aspecto material, mais a dimensão espiritual. Ou seja, uma dicotomia funcional ou holística, como alguns costumam dizer. A conclusão que nós temos a partir das colocações, dos argumentos feitos a partir, sobretudo, da palavra de Deus, é que a Bíblia não apresenta o homem como três partes independentes, mas como uma unidade viva formada por corpo e dimensão imaterial, chamada ora de alma, ora de espírito. Nós vimos, portanto, que o homem não tem uma alma como quem carrega algo dentro de si. Ele é uma alma vivente diante de Deus. Isso vai evitar alguns erros de serem cometidos na escola bíblica dominical, quando não na igreja local. Essa visão que eu estou apresentando evita pelo menos dois erros. Espiritualizar demais o homem, como se o homem fosse um corpo irrelevante, ou materializar demais o homem como se fosse só pura biologia. O que a Bíblia afirma, e esses textos estão reafirmando, é a dignidade do corpo, a responsabilidade espiritual, a unidade da pessoa diante de Deus. É isto que nós aprendemos e fizemos questão de compartilhar com você. E caso você tenha apreciado, a despeito de concordância, de ter um outro posicionamento, mas queira compartilhar com um amigo, com algum irmão em Cristo, entendendo que vai aumentar o conhecimento dele a respeito desta temática. Não para produzir um debate estéril, mas realmente algo que venha ampliar esse conhecimento bíblico a respeito da palavra de Deus, e neste caso, sobre a formação do homem, ou ainda sobre a estrutura do homem. Eu, particularmente, vejo o homem como um todo, não divido em partes em hipótese alguma, porque o homem completo é esse ser integral, conforme as Escrituras todas as vezes apresenta a despeito das nossas opiniões ou até mesmo achismos. Deus nos abençoe e que você possa continuar conosco, indo para outras playlists, fazendo uso de outros vídeos que falam sobre grego, hebraico, matérias ou questões devocionais, exegéticas, enfim, todo esse material à sua disposição.